Às vezes nós morremos espiritualmente por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos um dia da nossa vida por causa de bobagens. Às vezes nós desperdiçamos uma semana na nossa vida por causa de uma bobagem. E aí o pior, quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando anos e a vida inteira por causa de bobagens que a gente resolveu guardar. E são aspectos da nossa personalidade, minha gente. E é por isso que eu não me desprendo dessa responsabilidade. Eu preciso crescer. E eu posso ajudar a crescer os que estão do meu lado. É a consciência que você precisa ter. Porque senão você vai, se você não lida com a sua personalidade, se você não enfrenta de frente, né? Se você não enfrenta, se você não olha de frente para os seus defeitos, para as suas bobagens, você corre o risco de que elas comandem a sua vida inteira. E aí é lamentável quando você, num determinado momento da vida, descobre que não valeu a pena ter sido você. Que você perdeu tempo, que você desperdiçou um período precioso da sua vida, porque você resolveu se ocupar com bobagens. De onde nascem essas bobagens todas? Da nossa personalidade. Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não estava disposto a trabalhar a personalidade, o nosso jeito de ser. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Então cuidado, porque sendo assim mesmo e escondendo atrás desse eu sou assim mesmo, você vai comprometer a sua alegria, você vai comprometer a sua felicidade. E eu não sei se isso vale a pena. Comprometer a felicidade da gente. É por isso que Jesus ensinava um código de leveza. Quanto mais leve a gente for, minha gente, mais fácil será lidar com a gente. Quanto mais leve a gente for como pessoa, mais fácil será ter o outro do nosso lado. Porque senão a gente vira um peso morto. E não acredito que ser um peso morto seja um projeto que vale a pena. Joga fora os seus excessos. Não tenha medo de olhar para dentro de você e descobrir aquilo que existe de mais mesquinho para jogar fora. Não é para ficar contemplando, chorando e lamentando, eu sou assim. Jogue fora. Todos os dias você precisa fazer o esforço de jogar fora os excessos, aquela parte do seu coração, da sua vida, da sua personalidade, que definitivamente não joga a seu favor. Às vezes a gente vai perdendo, é porque a gente está jogando contra. E eu não tenho dúvida de que, quando você alimenta um defeito, você perde a oportunidade de alimentar a virtude. Então você está julgando o contrário. São muitos os sentimentos mesquinhos que nós alimentamos. Não estou dizendo para você não, viu? Estou falando para mim também. São muitos os sentimentos mesquinhos que às vezes eu tenho dentro do meu coração. E se eu permitir que eles cresçam, eu estou fragilizando o meu projeto de vida. Eu estou emperrando a minha realização humana. E se aí eu acredito que santidade e realização humana é a mesma coisa, passa pelo mesmo crivo, o santo é o homem que se realizou como humano, que permitiu que na sua carne Deus pudesse estabelecer a sua tenda e pudesse se tornar um sinal para os outros. Então eu preciso descobrir e viver o meu comprometimento com a minha humanidade, já que eu pretendo ser santo. Santidade não é outra coisa senão a disposição humana, a partir da graça divina, de lapidar os excessos que se tem. Ligue para nós, participe do nosso programa. 0 operadora 12 31 86 26 00. Este é o programa Direção Espiritual. Eu sou o Padre Fábio de Melo. Nós estamos aqui dispostos a estabelecer este momento de comunhão com você. Vamos começar atendendo os e-mails que nos chegam. São muitas as pessoas que, graças a Deus, estão em contato conosco. Eu gostaria de começar este programa agradecendo aquelas pessoas que estiveram conosco nos eventos do nosso final de semana. Araruama, Afonso Cláudio, e onde foi a outra cidade? Araruama, Afonso Cláudio
Lá no Espírito Santo. Não, Afonso Cláudio é verdade. Tá faltando uma, vou lembrar até. Tô ficando velhinho, gente. Tô velhinho, estou esquecendo os nomes. Padre Fábio, quem escreve aqui é a Marcela de Belo Horizonte. Gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do Senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Forte abraço, Marcela. Marcela, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada, que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias, e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir deste conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente, tenho muito medo de sonhar grande demais, a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí, o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar, e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar.
Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil, por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho, é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. Eu sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que deste sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação no pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede, para que este sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo.